temos mais uma rápida atualização a respeito da guerra na Ucrânia. Segundo informações divulgadas pelo comandante em chefe do exército ucraniano, o Oleksandr Syrskyi, esse que aparece na imagem na tela de vocês, os russos levaram um prejuízo enorme lá na região de Kursk desde o início da incursão, a operação dos ucranianos no território russo, que começou no dia 6 de agosto. Segundo o Syrskyi, os russos sofreram mais de 55 mil baixas, durante essa operação desde o início até aqui. Lembrando que os ucranianos ainda estão com a operação em andamento no território russo, embora o Putin afirme que os russos cercaram os ucranianos e a Rússia recapturou cerca de 80% daquilo que foi perdido do território russo. Os ucranianos continuam com a operação a todo vapor e o próprio comandante ucraniano nega esse cerco. A Ucrânia nega esse cerco dos russos nos soldados ucranianos. Não só eles negam, como eles afirmam estarem com a ofensiva em pleno vapor, com ofensivas acontecendo não só em Kursk, mas em outras regiões do território russo. A situação não está fácil para os russos naquela região também não. Tem uma notinha curta aqui que traz um pouco mais de detalhes. Quero só antes pedir para você rapidinho deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal, aquele nosso combinado, tá? Ó, desde que a Ucrânia lançou a sua operação, eles estão chamando aí de a operação, né, no território russo, a Operação Kursk, perdão, Operação Kursk, é Rússia, né? Lá no território russo, as forças russas sofreram mais de 55 mil baixas. Lembrando, segundo informações divulgadas pelo comandante em chefe do exército ucraniano, o Oleksandr Syrskyi, ele divulgou nessa última quinta-feira. De acordo com o comandante ucraniano, as forças ucranianas continuam envolvidas em operações defensivas para impedir que a Rússia avance mais a fundo no território ucraniano, enquanto eles realizam os contra-ataques, né, o chamado contra-ataque. Essa missão, essa operação Kursk, nada mais é do que uma operação ofensiva, mas é um contra-ataque, né? É um contra-ataque ao ataque russo na Ucrânia. Segundo o próprio Zelensky também tinha divulgado, essa operação no território russo, a princípio, né? A princípio não era para tomar território russo nem anexar território para depois trocar por terras ucranianas. E sim, era para tentar minar a logística dos russos que vinha dali. A artéria principal era ali, que até por ser uma fronteira, né? Com Sumy, Kharkiv e tantas outras regiões no território ucraniano. Até deu certo, mais de 6 meses, 7 meses, os ucranianos ainda estão no território russo, porém, nos últimos 7 meses, ó. Porém, a Rússia começa a reagir agora, depois que pede ajuda da Coreia do Norte, por aí vai, né? As perdas russas incluíram 22.200 soldados russos mortos em ação e 31.800 feridos. Tudo agrega como baixa, né? Baixa definitiva, e as baixas aí que alguns ainda voltam depois de se recuperarem, né? As forças ucranianas também afirmam ter capturado quase 1.000 soldados russos ali na região de Kursk. Então, mais de 55 mil soldados, o número de baixas, né, entre mortos e feridos, e quase 1.000 foram capturados para depois serem trocados aí nos programas de troca de prisioneiros e por aí vai entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia também, no início, havia prendido 1.300 quilômetros quadrados de território russo, né, antes de Moscou ter lançado a contra-ofensiva, né, no território russo, com o apoio de quase 12.000 soldados norte-coreanos, que também levaram a pior, e agora a Coreia do Norte reforça, envia mais 3.000 soldados de volta ali para a fronteira da Rússia com a Ucrânia, a princípio também no território russo. Acontece que a Ucrânia levou a pior ali uma semaninha, um pouco mais de uma semaninha, depois da discussão com o Trump, ali entre Trump e Zelensky, que eles ficaram às cegas sem o apoio, né, sem a informação da inteligência que vinha dos Estados Unidos. Mas tudo voltou ao normal, tudo volta a acontecer ali, e os ucranianos mantêm, então,
não é invasão, mantém a operação no território russo até o momento. Lembrando, dados divulgados pela Ucrânia, pessoal, dados divulgados pelo lado ucraniano, lembrando, dados que são divulgados pelo comandante do exército ucraniano, o Alexander Sirski. Obviamente que a Rússia sequer vai tocar nesse assunto, no número de baixas, aí, o prejuízo russo no próprio território, né? Bom, fico por aqui, daqui a pouco eu trago mais updates. Obrigado quem ficou até o final, tamo junto, valeu!